A Rádio Ampere apresenta Papo na Varanda. Pioneiros de Ampere e região escrevem sua própria história de vida e Hélio Alves faz o registro de parte dessa história. Meus amigos, mais uma vez estamos com o nosso Papo na Varanda no ar aqui pela Rádio Ampere. Hoje o nosso Papo na Varanda é no número 354. Gravamos numa manhã de quarta-feira, 17 de julho de 2024. Está indo para o ar nesse final de semana. Nesta sexta-feira, dia 26, às 14 horas, e no sábado, dia 27, às 12 horas e 45 minutos. Temos o apoio do Jornal de Beltrão, que você pode ter ele em sua casa de terça a sábado, fazendo a leitura, ou no site do Jornal de Beltrão você tem todas as informações. O Jornal de Beltrão que divulga, que apoia a cultura e que é nosso parceiro também. E o apoio também da Foto Arte do Aclésio. Muito obrigado pelo apoio também. A Foto Arte que está em Ampere, na rua Maringá, naquela rua da Prefeitura Municipal, mais abaixo do Banco do Brasil. Você encontra a Foto Arte, você pode ligar também no 99923 3096, é o telefone da Foto Arte, trabalha com revitalização de fotos, né, tudo em termos de fotografias, também trabalha com vídeo. Fale com o pessoal da Foto Arte que apoia o nosso programa e que dá de presente uma foto de 20 por 30 para os nossos entrevistados. Eu já gravei um papo na varanda aqui no Cruzeiro de Iguaçu com um senhor chamado... Como é que é o nome dele, professor? O seu Atílio. E na época eu já deixei meio alinhavado, e faz tempo, né, para a gente gravar um pouco da história do professor Marcos Geraldo Vitek, né? Ele que mora aqui no Cruzeiro, casado com a dona Nilva Fátima Sotoriva Vitek. Ele que nasceu no dia 15 de 5 de 59 e ela no dia 19 de 5 de 62. 3 filhos, o Michael, que está em São Paulo, a Nayane, que depois eu quero que ela me conte um pouco dessa história, ela é modelo no México, e também o Matheus, que estuda na USP em São Paulo. Tem 3 netos. E com alegria que nós queremos registrar um pouco da história desse amigo, né, professor Marcos. E eu já começo perguntando, já começo esbilhotando a vida. Inclusive estamos aqui na sua biblioteca, depois o Richard vai mostrar um pouquinho, né? Começo perguntando onde o professor Marcos nasceu, professor. Nasci no interior do município de Passo Fundo, Rio Grande do Sul, distrito de Mato Castelhano, mas fui registrado no distrito de Ametista, em 1959. Hoje, Mato Castelhano é município, também se emancipou na mesma data que Cruzeiro de Iguaçu, e Ametista pertence ao município de Gentil, no interior de Passo Fundo, onde a gente levava 4 horas de viagem de ônibus para chegar na cidade de Passo Fundo. Cidade de Passo Fundo. Tem o Ametista aqui também, a cidade das Pedras, que é outra Ametista. É outra Ametista, né? Hoje essa onde eu fui registrado, que chama Ametista, hoje é chamado Campo do Meio. Inclusive foi um local de combate da Revolução dos Federalistas em 1893. Nós temos um livro sobre essa história aí. Sim. E como era muitos irmãos, seus pais, seu Elmute e dona Elvira, família grande? Sim, o meu pai vem da descendência alemã, filho do bisavô, em português é Francisco, né? Que chegou da Alemanha em 1870, né, e casou aqui no Brasil com Dona Catarina, e essa família teve 7 filhos, e desses 7 nós temos o meu avô, que é o Henrique Vitek, que casou com Malvina, e teve 13 filhos, e o meu pai é o segundo mais velho. E eu sou o 7º da família. Eu sou o 7º, né? Tenho o Pedro, que é a Rovena, a mais velha, o Pedro, o Paulo, a Mercedes, a Maria Marlene, o Antônio, e aí sou eu, aí o Germano e a Ana Luísa. Esses são os nossos irmãos. É uma família toda. Depois a gente vai falar um pouquinho dessa história aqui, vamos mostrar o livro também. E o senhor foi para a escola, o trabalho era na roça, lá, com que trabalhavam primeiro, professor?
Até os 10 anos eu vivi no interior aí de Tijuco Preto, conhecido, né? A comunidade Tijuco Preto de Santo Antônio dos Pobres, uns chamavam também a Capela Santo Antônio. Nós trabalhávamos na agricultura. Com 10 anos, meus pais foram para a cidade e eu acompanhei meus pais e passamos a trabalhar de boia fria em sertão, né? E em épocas que não tínhamos serviço no campo, arrancar soja, limpar milho, quebrar milho, eu limpava lote, cortava grama, né? Fazia alguns serviços e estudava à noite. Tá? Estudava à noite e aí cansei um pouquinho e resolvi ir para o seminário. Aí em 1975 fui estudar em Erechim, no Seminário Nossa Senhora de Fátima. Em 1977, então, como eu pertencia à Diocese de Passo Fundo, eu retornei para a Diocese de Passo Fundo, fiquei no Seminário Nossa Senhora Aparecida, hoje é o Santuário Nossa Senhora Aparecida. Então eu fiz todo o 2º grau no seminário, toda a faculdade de filosofia com eles e mais 2 anos de teologia. Fui aluno iniciante do ITEPA, Instituto de Teologia de Passo Fundo, que hoje está incorporado com a Universidade de Passo Fundo. Bom, estudou e o senhor me contava, inclusive, antes de nós iniciarmos o programa, que o senhor foi professor lá em Passo Fundo, em universidades, é isso, professor Marcos? Eu comecei a minha vida de professor no próprio seminário, né? Eu dava aula de literatura no seminário e depois eu fiz o meu estágio de filosofia com as irmãs do Notre Dame em Passo Fundo. E assim foi o meu início no magistério. Ao sair do seminário, eu passei a ser estagiário da Universidade de Passo Fundo e mais tarde fui funcionário da Universidade de Passo Fundo e cheguei a ser professor auxiliar na Universidade de Passo Fundo por 2 anos e meio. E o senhor conheceu a professora Nilva aonde? Na própria Universidade de Passo Fundo. Ela foi aluna do curso de matemática e ela prestou um serviço de auxílio à comunidade e eu, como funcionário da Universidade de Passo Fundo, coordenava os setores de bolsa e esses cursos de extensões da universidade. Foi ali que eu conheci ela. Conheceu ela, namorou muito tempo, casou-se? Namoramos em torno de 1 ano e meio, mais ou menos. Aí acabamos casando e o nosso casamento foi em Sertão. Sertão. Ela morava em Sertão? Não, ela morava em Itatiba do Sul. Os meus pais moravam em Sertão. E aí acabamos fazendo a festa ali, o nosso casamento foi no CTG, dia 23 de julho de 1983. Bom, ela não está conosco porque ela foi cuidar do neto, né, que nasceu, isso, professor Marcos? Isso, o nosso último neto, o Murilo, né, filho do Michael e da Iana. O Michael é natural de Sertão, Rio Grande do Sul, e a Iana é natural de Manaus, do estado de Manaus. Então, você foi do Iapoca ao Chuí. Olha só. Bem, a gente estava falando da família também aqui, depois a gente vai falar da sua vinda para o Cruzeiro, o Michael, que está em São Paulo, o Matheus, que está em São Paulo, na USP, e o senhor me contava da sua filha, que já há mais de 10 anos é modelo no México. Conte um pouquinho dessa história para nós. Olha, a Ana Yane sempre foi assim, uma pessoa, desde criança, bem decidida nos atos dela. Aos 11 anos, para 12 anos, ela saiu um sábado à tarde e pediu: pai, posso ir visitar minha amiga Patrícia, que hoje também mora também no México, passear lá. E depois eu acabei na segunda-feira descobrindo que elas tinham ido num negócio de modelo no Clube 7 de Setembro em Dois Vizinhos. Porque segunda-feira os olheiros começaram a ligar e tal, né? Daí eu falei: não, minha filha não vai para esse mundo agora, até não concluir o 2º grau. Mas o irmão mais velho, né, estava cursando
cursando faculdade em Maringá, faculdade de engenharia civil, que hoje ele é engenheiro, né, dirige sua empresa de construções em São Paulo. Ele estudava em Maringá e ele então, vendo essa colocação, ele arrumou uma escola de modelo e veio aqui em Maringá e veio e me convenceu de levar a irmã para lá fazer o curso de modelo. Ela foi para lá 2 anos, fez o curso em 2 anos, né? Porque um curso de modelo não se faz de um dia para outro, né? Porque tem todo um estudo de etiqueta, estudar o inglês, tem que ter, né, conhecimento. Então ela fez o curso e acabou se formando em Maringá. E quando ela teve a conclusão do curso, 5 empresas de São Paulo manifestaram interesse. E aí, como o Michel tinha levado ela para Maringá, eu falei para eles: agora você é a tua responsabilidade, você vai acompanhar ela em São Paulo, nessas entrevistas ali para ir. Daí em janeiro eles foram para lá e ela acabou entrando numa empresa chamada Joy, que ela nesse período ela tinha 16 para 17 anos, né? E aí ela se apresentou no início de março, de 2003, se não me engano, 4, por aí. E numa semana e pouco que ela estava na empresa, já a empresa ligou pedindo para que a gente fosse para lá, passar a maioridade para ela. No 10º dia que ela estava lá em São Paulo, na Joy, ela embarcou para Milão, na Itália, e até hoje não voltou. E aí de Milão ela acabou vencendo o contrato, esses 5 anos. Nesses 5 anos ela viajou pelo mundo, veio fazer um trabalho no Brasil, 30 dias, ficou 3 meses no Chile, depois o restante na Europa, em Milão. E quando venceu o contrato, ela tinha uma proposta no México, onde ela foi fazer um trabalho também lá. E a empresa que intermediou no México, ela está hoje ela mudou para o México. É vocação, né, professor Marcos? O senhor, ela é muito novinha e tal, mas se a pessoa nasceu para isso, a oportunidade veio e ela abraçou, né? Abraçou e está trabalhando até hoje mesmo, já casada com 2 filhos, o Daniel e o Rafael, são os nossos netos queridos. E então ela ainda continua trabalhando lá como modelo. Que bom, que maravilha. Bom, antes de eu falar do cruzeiro, aqui da sua vida, aqui tem um livro aqui que para quem está nos assistindo, para quem está ouvindo não consegue, mas já que é um podcast também, né? Aqui o senhor me contava a história que imigração alemã no Paraná, 180 anos, 1829, 2009, agora já está quase com 200 anos, né? Porque já é 2019, né? Me conte um pouquinho dessa história da sua família, então. Esse livro aqui foi coordenado, né, pelo primo Harton, Wiedeck, aí de Marechal Cândido Rondon. Ele fez um trabalho com a Uniwest, né, onde eles fazem um trabalho das 8 colônias alemãs que tem no Paraná. E ao concluir o livro, ele contempla o livro com a foto da família Wiedeck. Essa é a família do meu bisavô que está aí. O Franz, em alemão é Franz, em português é Francisco. Esse Francisco chegou no Brasil em 1870. Em 1884 ele casa com Catarina, em Montenegro, Rio Grande do Sul, e constitui uma família de 7 filhos, 4 mulheres e 3 homens. E nós estamos trabalhando no resgate dessa história aí, eu e o Harton, sobre a família Wiedeck. Bom, um livro aqui tem outro também, o senhor tem vários. Esse aqui é da família Franz, esse aqui é toda a história da família Franz, que é a minha mãe. Os nossos antepassados chegaram em 1829. Então, 1829. 1829, a nossa família Franz. E o Wiedeck chegou no Brasil em 1870.
Inclusive, eu quero que o Richard mostre um pouquinho aqui. Nós estamos na casa do professor Marcos, aqui no Cruzeiro. Temos aqui rodeado de livros, de histórias. E, né, deve virar a câmera um pouquinho, mostrar para aqueles que estão nos assistindo nosso podcast também. Uma biblioteca aqui que deve ter mais de 1000 livros aqui, né, professor? É para ter 2.800 livros em tudo, né? Mas alguns ainda já estão encaixotados que não tem lugar nas prateleiras. Então, O que levou o senhor a fazer isso? Olha, isso eu dou graças à minha falecida mãe, uma senhora que ela era filha mais velha do João Pedro Franzen, e ela não foi para a escola, porque naquela época mulheres não podiam andar sozinhas. Então ela tinha de esperar o irmão atingir a idade para ir para a escola. Daí ela foi com o tio Silvio, né, que é o irmão mais velho dela, para a escola, aprendeu a estudar. E a terceiro filho do meu avô é a Vilma, que seguiu a carreira de religiosa, né? E o meu avô sempre foi muito ligado à leitura. É uma herança que a minha mãe também herdou, e eu herdei da minha mãe, porque a minha mãe sempre incentivava: leia, daí vocês pelo menos não incomodam no dia de chuva. E assim foi. E para mim foi assim, uma leitura bem tardia, porque eu comecei a valorizar mesmo a leitura quando eu fui para o seminário. Quando fui para o seminário, eu percebi que as minhas leituras não eram muito boas, né? Inclusive, eu até os 10 anos não falava português. Olha só. Eu até só alemão, nós falávamos só alemão em casa. Então, eu entendia o português, mas não conseguia falar claramente. E quando eu fui para o seminário, o primeiro ano, o padre Demétrio Valentini, que hoje é bispo de Jales, ele era meu professor de português histórico. Ele falou: meu filho, não dá. Vamos ter que fazer um trabalho de ortografia contigo, um trabalho de português, porque temos de melhorar. E ele me fez uma grande pesquisa, né? Então, ele fez com que eu também pesquisasse. Porque o primeiro dia de aula que eu tive com o Demétrio, ele pediu: escreva uma redação sobre um contexto do dia. E nós estávamos naquela guerra dos 6 dias do petróleo, sabe? E aí eu fui escrever. Aí eu já coloquei o título, a Gera. Já tive 2 erros ali, né? Gera, faltando U, faltando R e assim por diante. Sei que a minha redação de 18... Era guerra. Eu sei que a minha redação de 18 linhas estava mais riscada de caneta vermelha do que azul. E aí ele me falou: eu não vou te dar nota nenhuma, porque vamos ter que melhorar. Foi assim, então, através do incentivo do padre Demétrio. Depois eu continuei no seminário em Passo Fundo com o padre Hercílio Simo, que ele foi que me incentivou a começar a escrever, e hoje também escrevo, graças a esses 2 sacerdotes. O padre Hercílio fazia as correções de todos os artigos que eu escrevia para o jornalzinho do seminário. Então eu tenho tudo isso guardado, corrigido, são lembranças que eu guardo. Olha só, inclusive você escreveu algumas colunas para o Jornal do Beltrão. Eu vejo aqui à nossa frente aqui. O senhor é um dos representantes do Jornal de Beltrão, né? Eu sou um dos acionistas do jornal. Acionistas? É da época da fundação? Da fundação ali. Olha só, que faz um grande trabalho, né? O pessoal, precisamos disso, né? Isso são histórias que ficam para sempre, né? Depois de escrito, né, professor? O jornal é o nosso meio de comunicação mais importante aqui no Sudoeste, né? E incentivo que continuem assinando, né? Porque assinando porque precisa, né? Precisa, né? É uma maneira. Tem gente que gosta de manusear no digital, mas as pessoas com mais de idade gostam mais no material, né? No impresso, né? Eu sou assinante dele, vai na minha casa, tem na rádio, mas todo dia eu recebo na minha caixinha. Eu acho que é um trabalho maravilhoso, é um trabalho cultural, é um trabalho empresarial
liderado pelo Ivo, né? Que logo vamos gravar com ele também. Isso é super importante para a região, o registro da história, né? Isso. Eu também escrevi já várias colunas, inclusive quando faleceu o professor Hermógenes, o Ivo me solicitou que eu assumisse a coluna do Hermógenes. Eu falei, Ivo, me desculpe, mas eu não tenho toda essa tarimba para semanalmente produzir um artigo sobre Paraná. Eu sou assim uma pessoa que escrevo à noite. Eu sou mais coruja. Né? Me acordo de madrugada e sento e escrevo. E aí assim não tenho assim um hábito diário de escrita, né? Mas vamos lá, professor. Então, em 18/2/1988, chegou aqui no Cruzeiro, que era o Chupim, né? Logo aqui. Foz do Chupim. Foz do Chupim, que é próximo aqui. 8 quilômetros. Né? 8 quilômetros aqui. O que deu? Por que o senhor veio parar no Cruzeiro do Iguaçu? Olha, é uma história bastante longa, né? Porque nessa época eu era professor. Eu tinha encerrado o contrato com a Universidade de Passo Fundo, mas eu tinha 20 horas na prefeitura de Sertão como professor, contratado pela prefeitura e cedido para o Estado para auxiliar na criação do segundo grau público lá em Sertão, que não existia. E foi coincidentemente bem no ano que se comemorou 150 anos da Revolução Farroupilha. Então eu e mais uma equipe de professores... tocando aqui, mas deixa para depois, né? Deixa para depois aí o atendimento aí, né? Muito bem. Continua, professor. Aí a fundação, né, de uma escola pública lá, eu e uma equipe lá, acabamos criando então o segundo grau chamado Ponche Verde, em homenagem à assinatura do Tratado de Paz, que foi na localidade de Ponche Verde, né? Então até hoje essa escola está funcionando lá, de segundo grau, Ponche Verde. E essa participação na criação da escola lá também vai me auxiliar aqui no Cruzeiro de Iguaçu. Mas por que o senhor veio para cá? Tinha parentes aqui? Eu tinha o meu irmão mais velho e a minha irmã mais velha, a Rovena e o Pedro morando em Quedas e a Rovena morando na Foz do Chupim. Eles tinham uma loja, o Pedro, ele fundou a rede de lojas chamada Boa Compra. E daí, cada loja que ele abria, ele trazia um irmão para cuidar. Então, nós temos uma loja Boa Compra em Pinhão, eram duas lá, daí lá o irmão Paulo, que assumiu, o Pedro assumiu em Salto Santiago, a loja, e a Rovena assumiu em Foz do Chupim. Então, nesse sentido. E eles eram muito ligados à igreja, e havia as irmãs em Foz do Chupim. E as irmãs sempre se queixavam da carência de falta de professores. E realmente, quando nós chegamos em 88, de todo o quadro do magistério, apenas eu e a professora Nilva éramos formados. Os demais professores, ou eles estavam cursando em Palmas, aquele estudo de uma semana, né? Então, era muito dificultoso para as irmãs atender a escola. Então, elas se queixavam. Daí, um dia, a minha irmã Rovena falou, tem meu irmão lá no Rio Grande, que eles trabalham na prefeitura e que é cedido para o Estado, e eu tinha mais 20 horas do Estado, não é importante 40 horas, né? Mas o salário era pequenininho, e aqui o salário estava muito bom. Estava muito bom, para 36 horas nós chegamos a ganhar 10 salários mínimo na época. Hoje não chegamos a 5 salários. Então houve uma regressão muito grande. E quando faleceu o meu avô, João Pedro Franza, dia 28 de outubro de 1987, a Rovena desceu para acompanhar o cortejo, né, fúnebre, né, do meu avô, e ela levou o convite das irmãs. E aí a dona Nilva, né, nunca tinha saído do Rio Grande do Sul. Aí nós acabamos naquela semana de finados vindo para cá, para ela conhecer e tal. E aí ela gostou, e já na semana da proclamação da República, dia 15
de novembro, nós já fomos a Curitiba, na Assembleia Legislativa, fazer a carteira de identidade, porque sem a carteira de identidade do Paraná não tinha vínculo com o Estado. Então foi assim. Em 87 fizemos todo esse trabalho e daí chegamos no início de janeiro, pedi minha demissão na prefeitura, pedi minha demissão para o Estado e dia 18 de fevereiro de 88 nós viemos para cá. Apesar que o prefeito não me exonerou, só me deu baixa, né, no meu cargo em março, porque ele não queria que eu viesse. E aí viemos para cá. Bom, veio aqui para o Cruzeiro, o senhor participou com certeza, fez parte aí, o Cruzeiro foi emancipado em 91, né, a eleição foi em 1990, Cruzeiro, já se chamava Cruzeiro? Já chamava-se Cruzeiro, né, desde 1962, na verdade desde 1952. Era uma comunidade pequena, antes mais era o Chupim 2. Isso, antes era chamado de Miserável. Aqui, Miserável. Cruzeiro do Iguaçu era chamado de Miserável. Aí em 1952, quando se emancipou, aqui passou a pertencer a Francisco Beltrão. Exato. E aí o mestre de obras, seu Darcy Grando, que acompanhou a abertura das estradas aqui, achou muito esquisito esse nome Miserável aqui. Ele falou, não, um lugar tão bonito, olha a visão, temos o Rio Iguaçu aí próximo e tá, olha a constelação aí. Vamos pôr Cruzeiro aqui, então. E ficou o Cruzeiro de Iguaçu. Isso está registrado no diário do seu Darcy Grando. Pois é, saiu de Dois Vizinhos, Cruzeiro de Boa Esperança, e o senhor foi, inclusive, candidato a vereador na primeira gestão. Sim. Ajudou na equipe de emancipação? Sim, daí, em dia 10 de maio de 88, eu fui convidado para ser secretário da Comissão de Emancipação. E participei de todo o trabalho da emancipação, até a aprovação da lei em 26 de abril de 1990, né, pelo governador da época, e aí começamos a trabalhar pelo plebiscito, que aconteceu dia 1º de setembro de 91, onde nós obtivemos 88% de aprovação da moção aí e tal. E depois eu fui candidato a vereador na primeira eleição, onde nós tivemos 3 candidatos. Depois nós não tivemos mais 3 candidatos. Agora está se voltando a ter novamente a cogitação de 3, senão sempre teve 2 ou candidatura única. Então eu fui candidato a vereador na primeira legislatura, ficando suplente, porque eu empatei, fui o 5º mais votado de 33 candidatos que nós tínhamos a vereador. Eu empatei a eleição com o Zé Nilton, e ele era um ano mais velho que eu, aí perdi na idade. Mas eu acabei assumindo, porque o nosso vereador mais votado, Neudir, que na época era o mais votado, acabou assumindo uma secretaria e eu fiquei todo o mandato, então, na coisa. Uma curiosidade, nesse primeiro mandato nós tivemos 3 empates. Eu e o Zé Nilton se empatamos, também o seu Atílio Zafari e o falecido João Bittencourt também empataram a eleição, ficaram na suplência, e o seu Antoninho Petrobelli e o seu Alcides Vaca também empataram, mas acabaram assumindo. Sim. Os 2 assumiram. Sim. Qual era o seu partido, professor? Eu era PDT. PDT do Brizola, veio do Rio Grande. PDT aqui na querida e bela Cruzeiro de Iguaçu. O senhor me contava também, claro, foi todo o primeiro prefeito foi... Como era o nome dele? Primeiro o Luiz Pontes. O senhor Luiz Ponte, meu amigo também, até vamos ter que gravar com o senhor Luiz Ponte aí, né? O senhor me contava também da criação do 2º grau aqui, né? Daí quando eu acabei não me elegendo vereador, eu fui convidado para assumir a direção da escola, pelo próprio presidente e a diretoria da PMF, da escola. E eu acabei assumindo então a direção em 93, coincidentemente no mesmo mês que eu acabei assumindo também a Câmara de Vereadores, E eu assumi aí sem 2º grau. Nós tínhamos até a 8ª série aqui. E aí o pessoal da PMF me pediu para que eu
fizesse esse trabalho. E aí, durante o ano de 93, eu fiz todo o processo de implantação, né? Que tem toda uma burocracia de documentação. Isso a gente fez. E aí, em dezembro de 93, veio a aprovação, né, da implantação, então, do segundo grau aqui. E em 94 nós iniciamos com a escola do segundo grau à noite, apenas 2 turmas à noite. Durante o dia nós atendíamos os alunos na Foz do Chupim, porque nós não tínhamos sala suficiente aqui. Então os alunos desciam para a Foz do Chupim. Aí começamos a pleitear pela construção do prédio próprio e conseguimos a construção através do Requião, né, que nos deu uma prensa, porque deu 15 dias para nós montar o processo todo para a questão do projeto da construção do prédio. Foi corrido porque nós não tínhamos um imóvel, e os vereadores não estavam muito a favor, queriam que fosse mais no centro a escola e não estavam se acertando ali. Aí nós acabamos pegando uma meia quadra que ficava no final da Avenida 26 de Abril, que era destinado para uma praça, mas estava sendo utilizado para lavoura, o pessoal plantava lá. E pegamos então aquela meia quadra para impor no projeto. E aí saiu o prédio, que foi inaugurado dia 26 de abril de 96. E daí o senhor continuou até a aposentadoria aqui, o senhor e a professora Nilva? Sim, até nos aposentar. Aí nós ficamos 6 meses, depois que nós se aposentamos, ficamos 6 meses pensando aonde, se nós ia continuar aqui ou não, voltar para o Rio Grande ou acompanhar os filhos. E no fim acabamos decidindo de ficarmos aqui mesmo, ficar mesmo aqui, e é aqui que a gente vai passar. É aqui que a gente mora, é aqui que a gente vive. O que é Cruzeiro hoje, né? Emancipado de Dois Vizinhos, assim como Boa Esperança. O que dá para falar, o senhor que foi vereador e acompanhou tudo, o que dá para falar desse Cruzeiro do Iguaçu? Olha, para quem conheceu o Cruzeiro do Iguaçu, que tinha apenas uma rua com calçamento, e hoje dá para dizer que 99% nós temos calçamento e asfalto, né? E o crescimento. Apenas uma dificuldade que nós sentimos aqui é a questão da falta da ponte. Ponte da onde, professor? Sobre o Rio Iguaçu. Nós tivemos 2 pontes sobre o Rio Iguaçu, que foram levadas pelas enchentes. E aí, com a formação do Lago de Salto Caxias, eu fui um dos que participei do grupo, aí batalhando na Copel, pela construção da ponte. E aí ligaria a ponte ao Cruzeiro com Quedas do Iguaçu. Mas foi voto vencido, né? Perdi para a balsa. E hoje nós temos a travessia da balsa. Só que não é muito confiável a balsa, porque horas funciona, hora não funciona. Então o pessoal não tem muita segurança de passar. Se nós tivéssemos uma ponte aqui para 2 vizinhos a Quedas, é um pulinho. São 36 quilômetros. Então a ponte daria uma segurança maior e favorecia, inclusive, até para um investimento maior no Cruzeiro, vir empresas maiores e assim por diante. Então nossa carência hoje é trabalho aqui. Mas que houve também aquele acidente da balsa, né, que afundou, né, que é o ônibus da Catane, tem até uma música, foi aqui também no Chupim, né? Exatamente, dia 19 de setembro de 1973. Nós tivemos um naufrágio da balsa ali, inclusive eu tenho vários artigos escritos, tem um livro escrito sobre o naufrágio da balsa, que era para ter sido publicado ano passado, né, nos 50 anos do naufrágio, né, mas não tive incentivo financeiro, apoio, e então esse livro está na gaveta, mas o meu sonho é continuar pesquisando sobre o naufrágio da balsa, porque nós temos muito documento sobre isso. Então, inclusive pretendo ir a Laranjeiras do Sul, onde se encontra todo o processo no fórum do naufrágio. São 252 páginas. Eu já tive a oportunidade uma vez de dar uma olhada, mas são 252 páginas o processo. Então, precisa muito tempo para você. E daí tem mais
mas um trabalho na Marinha, no Rio de Janeiro, também tem outro processo lá. O pessoal está escrevendo um livro dos 75 anos da Catana, inclusive estarei participando também desse livro, levando algumas informações. Quem sabe eu peço para o pessoal falar com o professor Marcos até passar alguma coisa, porque é um dos maiores acidentes, um dos maiores naufrágios em termos de rio, eu acho que do Brasil, né? Aqui, né, professor? Considerar pelos artigos de jornal que eu já consegui reunir, artigos de jornal que saiu lá no Rio de Janeiro, tá? Que fala sobre a maior tragédia que ocorreu no Sudoeste, né? Na época. Olha, pessoal, nós estamos na casa do professor Marcos, em Cruzeiro do Iguaçu, registrando um pouco da história, porque esse homem tem história aqui, né? Tem fotos aqui, afinal de contas, isso aqui é uma biblioteca pública, né? Pode-se dizer, porque as pessoas podem ter acesso, ter conhecimento, né, professor? Tem livros de todos os... de tudo e qualquer tipo de, como é que eu vou dizer, de história, literatura brasileira, né? Filosofia, o que mais tenho aí é livro de filosofia, história e literatura brasileira, que eu sou apaixonado pela literatura brasileira. Que bom, hein? Fale um pouquinho da dona Nilva, da esposa, que não está conosco, que está cuidando dos netos. Quero que o senhor fale um pouquinho dela, o que ela representa na sua vida. É a minha esposa, né? Conheci ela ainda a tempo de estudante, que ela era estudante, né? Eu era funcionário da Universidade de Passo Fundo. Nesse período eu cursava especialização em História. O primeiro curso de especialização em História que saiu na Universidade de Passo Fundo eu fiz, e esse curso que abriu as portas para mim mudar de grau dentro porque quando eu ingressei na Universidade de Passo Fundo, eu assumi como estagiário de biblioteca, porque durante a minha vida de seminarista eu fui bibliotecário. Cataloguei mais de 8.000 livros no seminário Nossa Senhora Aparecida. E quando eu saí do seminário, o padre Libenincá era reitor da Faculdade de Educação. E foi ele que me convidou para ir para lá e assumir um carguinho na Biblioteca Central. Daí eu era coringa dentro da Biblioteca Central. Quando alguém saía, eu ia trabalhar na Biblioteca da Agronomia, ou na Biblioteca da Medicina e assim por diante. E depois eu passei para a vice-reitoria com a professora Jalila. Daí lá que eu passei a coordenar a questão do setor de bolsa e no RH ali, na Secretaria-Geral. E aí eu saí. Inclusive eu trabalhei 6 meses para o Ministério do Interior nesse momento. Coordenei a questão do projeto Rondon na Universidade de Passo Fundo. E foi nesses trabalhos que a gente fazia nas comunidades de bairro em Passo Fundo. Por exemplo, a aula de reforço de matemática, português, nós tínhamos nesses colégios. E aí é onde que eu encontrei a professora Nilva. Olha só. Trabalhamos mais de 6 meses juntos, mas a gente nunca teve. No final do ano, ela concluiu a faculdade, mas ela tinha um compromisso ainda até fim de dezembro. E ela pediu, você poderia me dispensar. Eu falei, desde que você vai assistir o filme Vida de São Francisco, Vida e Obra de São Francisco, no Cinema Pampa, em Passo Fundo. Aí fomos assistir o Cinema Pampa, de lá nós fomos no aniversário de uma amiga que tinha um convidado, e aí a gente começou e estamos juntos até hoje. Até hoje, que maravilha. Um abraço, professora Nilva. Fizemos uma viagem pelo Brasil afora com o professor Dorvalino. Um abraço, professor Dorva, viajamos junto. O professor Marcos passou mal na estrada. Que viagem inesquecível também, né? Pois é, essa foi uma viagem. E uma coisa, foi um presente que eu ganhei do Dorvalino. Porque naquela época eu desenvolvi um projeto, aí a professora, agora está me faltando, a Toscã, de Salto Lontra, ela era professora de ciência, nós fizemos um projeto de jardinamento da Escola Nova lá, e eu mandei para a SEMA lá, e o Dorvalino gostou e tal, e ele convidou para nós fazer essa viagem do Brasil afora, que atrapalhou vocês aí. Uma muqueca. Uma muqueca, né? Uma muqueca. Uma muqueca, foi muito bom, muito bom. Eu podia conversar mais umas 2, 3 horas, mas já conversamos 40 minutos. Muito obrigado por contar um pouquinho da sua história, professor Marcos, que está aqui no Cruzeiro do Iguaçu, já fez uma bela casa, vai ficar sempre por aqui.
é a casa do povo aqui, ele que foi vereador, que tem conhecimento de toda essa nossa querida cidade aqui. Muito obrigado por nos receber e contar um pouco da sua história, professor Marcos. Inclusive, enquanto isso, mostra para mim ele tem um painel aqui. O que é esse painel aqui, professor? O meu produtor, o Richard, vai levar a câmera ali e vai mostrar para quem está nos assistindo. Ele vai mostrar, enquanto o senhor vai falando, o que é isso aí? Esse é um presente que eu ganhei dos 3 filhos, do Michael, da Nayane e do Matheus. São fotos das viagens que nós fizemos em família. Então eles pediram para o nosso amigo Dalmolin, que é fotógrafo em Dois Vizinhos, que é muito amigo da minha filha, inclusive ele morou no México, fez o trabalho de fotógrafo também lá no México e passou uns meses lá com a minha filha, então é uma amizade muito grande. E ele que ampliou as fotos, e o meu filho Michael, ele colocamos aí essas fotos aí. É um registro, né, professor? Temos ali a foto do casamento e até o nascimento do primeiro neto. Oh, que maravilha. Muito obrigado, professor, por nos receber aqui. Sabe que tu tem um amigo em Ampere, inclusive família de Costa, tem familiares em Ampere, né, professora? Sim, nós temos ainda o tio Vitorino, né? Nós tínhamos o tio Chico, né, o Francisco. E o Costa, né, o Sérgio Costa. Seu Belmiro. Então temos vários parentes lá, tudo da parte da minha esposa. Volta e meia aparece por lá. Sim, domingo retrasado nós estávamos por lá. Queria agradecer a recepção aqui na sua casa, agradecer o carinho e obrigado por contar um pouco da sua história para o nosso Papo na Varanda. Muito obrigado, Hélio, por essa oportunidade de poder estar falando na Rádio Ampere. E eu sei que muita gente vai ouvir. Assim, eu quero deixar aí o meu grande abraço, dizer que a gente trabalhou aqui pelo Cruzeiro do Iguaçu e ao mesmo tempo trabalhando pelo Cruzeiro do Iguaçu, trabalhamos pelo sudoeste do Paraná, através do Jornal de Beltrão, divulgando os trabalhos que a gente aqui fez. Como se mencionou, eu fui professor durante 38 anos, 28 anos na mesma escola, Arnaldo Busato, aqui no Cruzeiro do Iguaçu. Fui vereador por dois mandatos e também fui secretário de Educação aqui no Cruzeiro do Iguaçu. E desejo aos cruzeirenses um grande sucesso e que eu tenho muita esperança que esse município um dia vai muito mais para frente. Muito mais para frente. Tá bom, meus amigos, esse é o professor Marcos. Obrigado, Richard, nosso produtor. Obrigado ao Marcelinho, o pessoal da Central que ajuda a produzir o programa. Agradecemos e deixamos, ele gosta muito de música dos Monarcas, então ele pediu para tocar O Vento ao final do nosso Papo na Varanda. Um grande abraço a todos e até o próximo final de semana, se Deus quiser. A Rádio Ampere apresentou Papo na Varanda, um programa feito com muito carinho para deixar registrado um pouco da história de cada um dos nossos pioneiros de Ampere e região.